Hoje, né, nós estamos falando nesses meses aí sobre o Sermão do Monte, e Deus tem mostrado muitas coisas para nós temos aprendido muito nessa palavra, na palavra de Deus, que tem sido a nossa regra de fé e conduta, a nossa regra de fé e prática. Cada dia a gente tem aprendido mais sobre a palavra, nós temos meditado. Oi? Tá bom. A gente tem meditado na palavra de Deus. E eu quero nessa manhã, né, eu já estava para falar noite, mas manhã, responder duas perguntas. A primeira era a pergunta do irmão Johnson, que ele ainda não está aqui. Então, eu vou responder a pergunta do irmão Maurício. E depois a gente, né, se ele assim chegar, a gente fala com ele, ou então eu posso mandar também depois a informação para que ele tenha acesso. Só um segundo que eu vou... 1 Coríntios. Maurício, vamos lá para 1 Coríntios. Bom, Maurício, você lembra exatamente como é que era a sua pergunta? Eu tenho anotado no meu telefone. Fecha seus olhos aí enquanto, né, eu chego aqui. A gente já orou, mas eu quero orar novamente, porque eu sei que Deus ele tem sempre uma palavra para os nossos corações. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Pai, nós oramos nessa manhã agradecidos pelo cuidado do Senhor, pelo amor, pela bondade, pela misericórdia do Senhor que nos cerca cada dia. Pai querido, muito obrigada pela vida de cada pessoa que está presente nessa manhã, que está presente nesse culto. E eu sei, Senhor, que cada dia o Senhor tem cuidado das vidas dos nossos irmãos, da nossa casa, da nossa família. E é no nome santo de Jesus que eu quero entregar nas tuas mãos a vida de cada membro, de cada irmão, de cada família que está aqui hoje. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, Deus abençoe a vida de vocês. Como eu falei, nós estávamos falando sobre divórcio, né? Mas vamos dar uma pequena pausa para responder algumas perguntas. E a fala do irmão Maurício foi mais ou menos o seguinte. Na passagem bíblica de 1 Coríntios 7, o apóstolo Paulo estava incentivando os homens a não se casarem? Então, a gente vai ler 1 Coríntios 7, né, os primeiros versículos. 1 Coríntios 7. E eu quero ler com vocês até o versículo 8. 1 Coríntios 7, versículo 1 a 8. Deixa eu colocar a vaidade do meu esposo aqui para facilitar a visualização. 1 Coríntios 7, e a pergunta era, Paulo estava dizendo que os homens não deveriam se casar? Talvez seriam esses tipos de conselhos? Quanto ao que escrevestes, é bom que o homem não tenha uma mulher, não toque em mulher. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada um o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa o seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos privei um ao outro, salvo, talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicares à oração e novamente vos ajunteis para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo com concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Na verdade, de modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo-lhes que seria bom que permanecessem como estando em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, queridos, o que a gente vê nessa palavra, né, que o apóstolo Paulo fala aqui, e na pergunta do irmão Maurício, será se o apóstolo Paulo estava orientando ou estava dizendo? Sim, exatamente. Ele estava dando um conselho, né, para aquelas pessoas. Ele estava até, tem uma parte que ele diz, eu digo, não o Senhor. Mas antes da gente analisar esse contexto do capítulo 7, né, ele está ali respondendo perguntas sobre casamento, sobre relacionamento conjugal,
sobre solteiros, sobre vida conjugal. E Paulo afirma que não é bom que o homem, né, se case, mas que se ele não puder conter, que ele se case, porque é melhor casar do que viver abrasada, melhor dedicar-se casando do que ficar por aí, né, fazendo bobagens, né? E o que ele estava dizendo? O que a gente aprende? Nesse capítulo todo, ele estava tentando mostrar para as pessoas que o solteiro, ele tem mais condição de dedicar as coisas do Senhor, ele pode totalmente dedicar, porque o casado tem as suas responsabilidades com o matrimônio, com a esposa, com a família, né? Então, o casado, de certa forma, ele acaba ficando dividido, porque ele tem as coisas do Senhor, mas ele tem também as relacionadas ao casamento. Né, ele tem que cuidar da esposa, ele tem que ser o sacerdote do lar, ele tem que trabalhar, fazer o sustento, trazer o sustento para sua casa. Então, ele dedica as coisas do Senhor também, mas ele não consegue fazer como um solteiro fizesse, né? Então, o solteiro, como faria? Os solteiros, eles têm essa total possibilidade de servir o Senhor no todo, mas o casado, ele precisa, né, dedicar-se à esposa. Mas, o que ele faz? Ele reconhece a realidade da imoralidade, né, que estava acontecendo, e ele disse que o casamento seria bom, né? Ele não estava dizendo em nenhum momento que o mandamento de Deus não era para ser bom, que o homem não deveria casar, mas ele dá um conselho. Seria bom se os homens não se casassem. Mas, caso, porém, contudo, todavia, entretanto, se vocês não conseguem viver tranquilamente com a vida de solteiro, que se casem, para evitar o problema da imoralidade sexual, que era alguma coisa assim muito visível naquela época e ainda hoje, né? Então, a imoralidade sexual, ele estava casando para ter uma proteção contra a imoralidade sexual. E outro ponto que ele ainda enfatiza é a importância do cumprimento dos deveres conjugais, né? Então, ele não está dizendo o homem não deve casar. Ele enfatiza as duas coisas. Ele dá o conselho, mas ele enfatiza. O homem precisa cuidar dos deveres conjugais, né? Os papéis. O homem precisa, né? Ele destaca que o marido e a mulher devem satisfazer as necessidades um do outro e que se porventura eles precisarem ter abstinência por um pouco de tempo, mas que seja por um curto tempo, para que o inimigo não encontre brechas, para que o inimigo não entre na situação para trazer um problema maior. Nós vimos ainda no capítulo, né, ele falando, o capítulo ainda trata sobre o estado civil, que é um cristão, que o cristão foi chamado. Então, nós, por exemplo, tem gente que tem vontade de casar, que não é casado, ele até trata disso como se fosse um dom. Ele ensina que o casamento legítimo não é pecado, mas que cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu dom que é dado por Deus. Tem gente que se casa porque, eu quero casar, porque eu não quero ficar solteira, mas tem gente que não está nem aí para casamento. Tem gente que não está nem se importando, né? Ele disse, quanto ele orienta que a pessoa permaneça como está, sendo solteira ou casada. Por exemplo, se você é casada, permaneça casado, cumprindo os seus deveres de casados, obedecendo a palavra de Deus, cuidando da sua esposa, cuidando do seu esposo, sendo zelosos um com o outro e também das coisas do Senhor. Mas se você é solteiro, também tem condição de continuar solteiro, continue solteiro. Sirva ao Senhor com alegria, faça com amor a obra de Deus, né? Não tem nem que ficar porque eu não casei, eu vou morrer, porque eu não casei, eu vou, né, estou contra os princípios da palavra de Deus de modo nenhum, né? Se você não casou, se você não teve lá essa vontade de casar, se você, né, não foi ainda, se Deus ainda não mandou essa pessoa, querido, descansa no Senhor, né? Fique tranquilo, fique em paz, faça a obra do Senhor, sirva o Senhor com alegria, porque é isso, é tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Né, o casamento é legítimo, o casamento foi dado por Deus lá no Jardim do Éden, mas se você não se casou, não se desespere. Só confia no Senhor, descansa nele, espera nele, descansa mesmo. Eu sei que, né, a gente tem vontade de casar, a gente tem as nossas necessidades físicas, né, emocionais, e a gente quer ter uma pessoa para estar conosco, mas vamos entender o que a palavra de Deus tem
um de nós. Talvez a gente está correndo atrás de um casamento para se casar, porque eu quero casar, eu preciso casar, eu tenho que casar, e a pessoa corre tanto atrás de um casamento que não é a vontade de Deus. Aí se casa, e como diz o povo, dá com os burros na água, porque não dá certo, porque não era exatamente a vontade de Deus para ela, mas ela quis tanto, que ela correu tanto, e aí o que acontece? Acaba indo para o passo mais difícil, que é o divórcio. Indo para o processo de dificuldade, que é separar. E o apóstolo Paulo ainda conclui destacando que tudo deve ser feito para a glória de Deus. Se você vai casar, querido, case para a glória de Deus. Se você permanece solteiro, fique para a glória de Deus, né? Sirva para a glória de Deus, que o Senhor é quem sustenta, Ele é quem nos guia, Ele é quem nos dá força, Ele é quem nos capacita, né? Se você está casado, glória a Deus. Se você está solteiro, glória a Deus também, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Nós queremos, você quer, talvez eu quisesse, né? Às vezes, eu me lembro que quando eu era solteira, eu falava, não quero casar, e eu afirmava isso com muitas vezes, não era uma coisa, não era uma pauta que estava para mim, mas aprove Deus que isso acontecesse na minha vida, e foi direcionado por Deus, e eu sou muito feliz pelo fato de estar casada hoje, né? E eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, pela vida das minhas filhas, e eu tenho esse casamento como direção de Deus para a minha vida. Então, eu tenho, assim, muita convicção disso, eu já falei outras vezes e continuo falando, né? Eu tenho isso como Deus me direcionou para esse relacionamento, para Deus ter colocado ele na minha vida, para Deus ter me dado 2 filhas, mas eu lembro muito bem como eu era, e as pessoas que me conhecem também sabiam, né, como eu vivia. E tudo que eu fazia para a glória de Deus. Eu falava, Deus, o Senhor, né, tem um casamento para mim. Eu não gostaria de me casar, eu não quero. Mas se o Senhor tem esse relacionamento e essa pessoa para mim, que essa pessoa seja mais crente do que eu, que essa pessoa seja mais forte do que eu, que essa pessoa possa me motivar a fazer a obra do Senhor. Eu não quero me casar, não quero ligar-me ao matrimônio com uma pessoa que tem pensamentos diferentes daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Então, era a minha oração de todos os dias, era a minha oração, né, de sempre. E quando Deus colocou alguém na minha vida, Ele colocou alguém que me ajudasse, né, que nós nos ajudássemos, a gente ajuda um ao outro. Então, a orientação do apóstolo Paulo é, se você está casado, permaneça casado. Se você está solteiro, permaneça solteiro, cumprindo a vontade do Senhor, contudo que tudo seja feito para a glória de Deus. Solteiro ou casado, viva em santidade, viva para a glória de Deus. Então, essa é aquilo que a gente entende, Maurício, da resposta de Deus, dos conselhos que Ele está dando. Se o solteiro está solteiro, tudo bem, descansa no Senhor. Se está casado, descansa no Senhor, porque tudo é para Ele. Porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas, né? A suma de todas as coisas é a glória de Deus. Então, nós vivemos para a glória de Deus. Resposta dada? Nádia quer falar? Amém? Alguém leva o microfone para a Nádia? Johnson, cadê? Ô, dó. Então, talvez a gente dê a resposta para ele em outro momento. Bom dia, irmãos. Oi? Ah, tá. Bom dia, irmãos. Com relação ao contexto histórico, né, pastora? Naquela época, a gente tem que considerar que muitas pessoas estavam se convertendo ao cristianismo e muitas não estavam se convertendo. E uma dúvida que apareceu no coração das pessoas foi essa. Eu sou casado, o meu cônjuge não se converteu. Eu posso me divorciar porque ele não se converteu? Né? E Paulo, sabiamente, né, ele falou, tem uma outra parte na Bíblia que ele fala que a mulher, né, santa, ela santifica o lar, e o homem santo santifica o lar. Então, ele está dizendo, não se separem, independente de qualquer coisa. Se você está casado, permaneça casado. Né? E outra coisa também no contexto histórico, era a questão da perseguição. Né? Porque se você está solteiro, é você e Deus. Mas se você está casado, existe uma grande possibilidade de usarem a sua família, sua esposa, seus filhos, para te obrigarem, né, a negar Cristo. E é uma situação difícil, né? E isso acontece até hoje, infelizmente, mas a gente tem que considerar essa situação também. Mas ele privilegia o casamento, né, o matrimônio, de uma forma assim, excepcional. Tanto é que se você casou, se converteu, seu cônjuge não converteu,
você vai ter que continuar casado, amém? Amém. Irmã Ela lembrou muito bem aqui que o irmão Johnson não está presente, mas ele pode assistir online, então a gente vai colocar, né, a pergunta dele. Ele pediu para a gente fazer uma explicação sobre Romanos 7. Né? Ele tem algumas dúvidas a respeito de Romanos 7. E, mais uma vez, eu vou colocar esse negocinho aqui para proteger, porque o ventilador está tentando me atrapalhar. Romanos 7, a gente vê o apóstolo Paulo, novamente, fazendo uma analogia sobre o casamento, né? A pergunta de Maurício foi se o apóstolo Paulo estava orientando as pessoas a não casarem, né? Era a orientação para não casar. E aqui a gente vê ele falando, fazendo uma analogia sobre o casamento, para vocês entenderem também, eu quero ler, né? Quem quiser, é Romanos 7. Romanos 7 diz assim: porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pelo marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vos morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre dos mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivemos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caduquice da lei. Queridos, uma analogia sobre o casamento. Então, outro ponto que a gente aprende nesse versículo de Romanos 7, do apóstolo Paulo falando quando, primeiro passo, que esse versículo, capítulo 7, ele está dentro de um contexto. E sempre quando a gente trabalha a palavra de Deus, sempre quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente não pode pegar versículos isolados, a gente não pode pegar um versículo só e estudar e fazer uma análise. É claro que você pode fazer uma exegese sobre isso, mas antes de você explicar sobre um assunto, você precisa entender o texto e o contexto, né? A gente precisa fazer uma análise teológica a respeito. E esse capítulo, ele está dentro de uma seção de outros, onde o apóstolo Paulo faz várias explicações para as pessoas, como a irmã Nádia disse, o povo estava se convertendo, as pessoas estavam conhecendo a respeito da nova aliança, a respeito de Jesus, de tudo que estava acontecendo naquilo, mas o que eles conheciam na prática era a lei de Moisés, né? Era a Torá, eram os princípios que tinham sido ensinados ali. Então, o capítulo 7 está dentro de uma seção, de um conjunto, onde ele explica sobre a justificação pela fé, onde ele vai falar sobre que eles estavam livres pela graça de Deus, e o capítulo o capítulo 8, ele vai trazer sobre o pendor do Espírito, as pessoas receberem, sobre serem cheios do Espírito Santo. Quando a gente olha para essa passagem bíblica, ele faz esse conjunto, né, esse capítulo 7, da pergunta do irmão Johnson, para a gente explicar, o apóstolo Paulo está fazendo uma analogia sobre o casamento. Então, para explicar um todo, ele fala sobre o casamento, porque era o que o povo entendia sobre a lei. O povo tinha conhecimento da lei, então ele vai lá, pega a carta de Romanos, que ele já estava escrevendo sobre justificação pela fé, ele estava falando sobre o pecado e a salvação pela graça, e ele coloca ali para os romanos, para aquelas pessoas entenderem o que estava acontecendo, né? O que eles precisavam escrever. Então, o que a gente entende também? Né? Ele fala de uma forma sistemática para o povo entender sobre o objetivo do evangelho e da salvação pela graça de Deus. O que o evangelho estava trazendo? O que ele estava mostrando? Qual era essa nova situação que o povo estava vivendo, essa nova realidade
né? Eles conheciam a lei, eles sabiam sobre a lei. E lá no capítulo 8, Paulo também trata de um problema que era do pecado, né? Romanos 1 ao 3, ele diz que todos pecaram. Todos pecaram, judeus, gentios, todo mundo. O capítulo 4, ele vai falar sobre a justificação pela fé, o que aconteceu com Abraão. Então, ele está explicando de uma forma sistemática para que o povo entendessem o que ele estava falando, né? Não era, essa analogia foi uma comparação para que o povo entendesse. A gente chega lá no Romanos 6, né? Então, só para vocês entenderem, o capítulo 1, o 2, o 3, depois o Romanos 6, ele vai falar que o cristão está morto para o pecado e deve viver para Deus. Morto para o pecado, vivendo para Deus. O capítulo 7, em poucas palavras, o cristão está liberto da lei e vive pelo Espírito, mas ainda enfrenta as lutas internas dentro de si por causa do pecado. Capítulo 8, ele fala sobre, né, a vitória sobre o pecado e a morte. Quando a gente pensa, tá, por que ele usou isso? Era o que o povo sabia. Como que eu vou explicar para ela em um assunto que ela não sabe nada? Eu posso até falar com ela, mas se eu não trazer verdades práticas de algum contexto, se eu não contextualizar, ela vai ter dificuldade de entender. Ela pode até entender, mas ela não vai entender tão bem se eu não contextualizar. Então, a maneira de a gente ensinar um assunto novo para as pessoas é contextualizando com o modo que eles já vivem, né? Por exemplo, eu vou chegar e falar da palavra de Deus para um camponês, para uma pessoa que mora lá na roça. Eu preciso tratar dentro do assunto dele para que ele entenda do que eu estou trazendo, né? Vou falar para uma pessoa no contexto de igreja, então o contexto de igreja é mais diverso. Então eu tenho que tentar trazer uma fala que o público todo vai entender. E o apóstolo Paulo usou essa analogia do casamento porque eles conheciam muito bem sobre o casamento, eles conheciam muito bem sobre a lei e tudo o que estava acontecendo. Então, a relação entre cristão e a lei e o pecado, o que ele vai falar também? Ele ilustra essa situação para que o povo entendesse, né? Assim como a morte liberta uma mulher da lei do marido, né? A morte também de Cristo. O que Cristo fez por nós nos liberta da lei do pecado, da lei de Moisés. Outra coisa que a gente entende aqui, né? Romanos 7, versículo 4, ele diz assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre dos mortos. Esse é o versículo 4 de Romanos 7. Então, o que ele explica também para a gente? O crente morreu para o pecado. Agora, ele não vive mais sobre o domínio da lei, porque Cristo morreu por nós. Né? Hoje, os homens, eles estavam presos àquele contexto da lei de Moisés. Mas em Cristo Jesus, nós nascemos de novo, nós morremos para o mundo, a lei não tem mais julgo sobre nós, porque Cristo, né, nos cobre. Então, o pecado que nós estávamos, que a gente estava, o pecado é isso, porque nós temos aquilo. Cristo morreu por nós para que nós fôssemos justificados pela fé, de Romanos 5. Então, nós somos justificados pela fé, e ele coloca essa analogia porque eles conheciam bem, porque eles sabiam, e ele usa essa ilustração para que as pessoas lembrem, né? Com certeza, tanto o povo quanto nós hoje, a gente vai entender melhor, a gente vai saber melhor o que realmente estava acontecendo. Então, nesse capítulo, ele vai ilustrar de uma forma compreensível para que os cristãos pudessem entender o que acontecia. Eles eram dominados pela lei, mas em Cristo nós estamos amparados, em Cristo nós estamos protegidos, em Cristo nós somos novos, né? Assim como a mulher está legalmente ligada ao marido enquanto ele vive, nós estávamos ligados enquanto vivíamos na carne. Mas hoje nós não vivemos mais para a carne. Hoje nós vivemos para Deus. Hoje nós vivemos para a glória de Deus. Por que tudo que a gente faz precisa ser para a glória de Deus? Porque nós estamos ligados com Cristo. Nós estamos em Cristo. E 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo.
Se tudo se fez novo, nós não estamos mais ligados. Então, quando a morte, o vínculo se desfaz. A mulher morrendo, né, o marido morrendo, ela está livre, né, do vínculo conjugal, daquela aliança, porque o marido morreu. Cristo morreu por nós. Então, nós não estamos mais debaixo da lei do pecado. Nós estamos em Cristo, nós estamos aliançados com Cristo. Por isso há essa necessidade de todos se achegarem a Deus através de Jesus. Por isso há a necessidade de todos reconhecerem que são pecadores e vir a Deus através de Jesus, né? A morte do marido representa o fim da autoridade legal. E a morte de Cristo representa, Paulo não estava dizendo que a lei morreu, mas ele disse que nós morremos. A lei não morreu, mas nós morremos. E se nós morremos em Cristo, nós somos libertos de todo o domínio da lei, do pecado. Ainda somos pecadores, porque nós somos gerados, mas nós vivemos cada dia em Cristo. Então, é um passo de cada vez. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Quando nós unimos com Cristo, nós pertencemos a outro do versículo 4, a saber que ele ressuscitou dentre dos mortos. Nós não pertencemos mais ao domínio da lei, nós pertencemos a Cristo, estamos firmados em Cristo, e a morte de Cristo não é o fim, mas é o início de uma nova união, de um compromisso novo, de uma aliança nova em Cristo Jesus. Nós pertencemos a Cristo ressuscitado e não mais a uma antiga aliança, mas a aliança nova com Cristo, a nova aliança no Senhor. Outro ponto que a gente aprende com o apóstolo Paulo nesses capítulos, que o crente morreu para a lei e a sua união com Cristo, hoje ele é uma nova criatura, né? Hoje ele está liberto de tudo aquilo que prendia ele na lei. Então hoje a gente não precisa pegar um item da lei e cumprir. Nós estamos debaixo da graça de Deus através de Jesus. Quando pessoas falam, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que, né, um exemplo que a gente vê muito é o povo guardando o sábado, né? O guardar o sábado é um que eles mais falam. Pega um item da lei e quer cumprir. E fala, não, não faço isso porque estou cumprindo esse requisito, porque era da lei. Para cumprir um item da lei, tem que cumprir todos os outros. Né? Tem que cumprir todos os requisitos. Não adianta fazer um e não cumprir o outro. Não adianta dizer que guarda o sábado, mas adultera, mas não honra os pais, não ama a Deus acima de todas as coisas, não cuida, né, dos seus afazeres, é descompromissados com os seus valores. Então, para cumprir a lei, querido, tem que cumprir todos os requisitos. E em Cristo, nós não somos mais prisioneiros do dever, mas somos participantes da graça. Pela graça de Deus, nós somos livres do domínio da lei. E o domínio da lei, você teria que cumprir todos aqueles requisitos. Só que quando a gente pega um item e começa a cumprir esse item, a gente está dizendo, o que Cristo fez não tem valor. A morte de Jesus não significa nada para mim, porque eu quero cumprir, eu quero continuar preso a uma lei. Não, Cristo morreu. E se Cristo morreu, nós não somos mais prisioneiros da lei. Agora nós servimos com alegria, não para sermos aceitos, mas porque nós já fomos aceitos. Isso é a prática daquilo que a gente vive, né? Nós não fazemos obras porque nós queremos ser salvos, nós fazemos obras porque nós somos salvos, porque nós fomos aceitos por Deus através de Jesus. Então, hoje nós praticamos as coisas boas, hoje nós servimos com alegria, hoje nós servimos com amor, hoje nós queremos fazer as coisas para a glória de Deus. Então, tudo que você for fazer, seja para a glória de Deus, porque Cristo morreu por nós para nos libertar daquilo que nos aprisionava. Você quer falar? Sim. Não, Alice também. E também a questão, quando eu falo que a lei do Espírito vem nos livrar da lei do pecado, é porque antes, nós como na condição de pecadores, não somos capazes de produzir santidade por nós mesmos. Então, é como se a gente estivesse preso nessa condição do pecado. Como não? Estamos presos nessa condição do pecado.
E aí o Espírito Santo é quem nos capacita a viver em santidade. A partir do momento que a gente nasce de novo, o Espírito Santo passa a habitar dentro da gente, é que nós somos capacitados a realmente produzir algum bem, a realmente viver em santidade, a realmente cumprir o Sermão do Monte, que é ali até mais elevado do que a lei de Moisés. Então, é o Espírito Santo que vai nos livrar dessa prisão, dessa condição de termos que vivermos eternamente só praticando o pecado e eternamente inimigos de Deus. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, nós somos libertos dessa condição e somos feitos amigos de Deus e capazes de praticar o bem, capazes de andar em santidade a partir do Espírito. Juan. Só completando a Ellen aqui, condicionado ao poder do sangue de Cristo. Toda a Trindade, ela tem um papel, né? Jesus, ele é o Salvador, ele derramou o sangue. O Espírito Santo, ele é o intercessor, ele convence o homem do erro e do pecado. O que nos faz repudiar a questão de Maria ser intercessora, os santos serem intercessores, porque o Espírito Santo já tem o papel dele. Mas eu queria tocar em outro ponto sobre a questão do casamento, que existe uma idolatria do casamento na igreja, a ponto de que todos os solteiros são como se fossem figuras estranhas, porque as pessoas, elas cultivam dentro de cada solteiro a necessidade de vê-lo casado, E como o apóstolo Paulo disse, nem todos se dão ao casamento. E nem todos aqueles que casaram, eles vão suportar um ao outro. Prova do tanto de divórcio que tem. Então, o que acontece? Naquela época, e também, gente, existe um pecado, apesar de Jesus ter nos lavado, nós somos salvos, nós somos considerados santos, mas a maldade ainda existe em nós, porque nós somos natureza caída. E muitas vezes nós queremos exercer um domínio sobre o outro por causa dos nossos desejos sexuais. A gente vê muito isso nas pessoas que têm dinheiro, sendo elas de Deus ou não. Um homem, quanto mais rico ele é, mais esposas ele tem e mais ele oprime essas esposas. Assim também as mulheres, quanto mais ricas elas são, elas mais abusam dos seus maridos e da sequência dos seus maridos. A gente vê essas apresentadoras riquíssimas, quantas vezes elas já casaram. Ana Maria Braga é uma, trocou o marido pelo motorista, né? E por aí vai. Homens milionários que trocam a esposa pela secretária. E dentro da igreja também é assim. E não deveria ser. Então, muita questão do casamento faz parte de uma idolatria por causa dos desejos sexuais pecaminosos que muitas pessoas cultivam. E a gente precisa discernir isso. Porque muitas vezes o que Jesus quis dizer? Que se você olhar para a mulher com intenção, você está cumprindo com a intenção impura, você está adulterando. Porque você não a respeita como mulher. Você não a respeita como um ser de Deus. Você não tem esse respeito. E assim também do homem para com a mulher e da mulher para com o homem. E muitas vezes a nossa sociedade como um todo, e isso entra para a igreja, é assim. As pessoas, elas criam expectativas. Elas criam, né? Tem que casar. Você vai ter que casar. Supomos que Natália casa hoje. Amanhã já tem alguém perguntando, e aí, os filhos chegam quando? Então a igreja, ela vai muitas vezes seguindo uma coisa que é tipo um calendário que tem que ser seguido, que não é isso, é por causa do pecado e da pecaminosidade, que muitas vezes nós consideramos o sexo oposto como se fosse um objeto sexual, para cumprir a nossa essência pecaminosa, a nossa carne. Ao que dizer o que as pessoas faziam com os escravos. Né? O que era feito com os escravos, todos os abusos que aconteciam. E a gente precisa ter discernimento disso. Né? O casamento foi instituído por Deus, glória a Deus. A maioria das pessoas vão ser casadas,
Mas tanto o homem tem que respeitar a mulher, quanto a mulher respeitar o homem, e também respeitar os seus irmãos, que de uma certa forma, por uma certa razão, não se deram a casamento. O que o apóstolo Paulo também está dizendo aqui, que o casamento não é em si uma obrigatoriedade. Por isso ele fala, nem todos se dão ao casamento. Alguns têm as prioridades. Por exemplo, existem gentes famosíssimas, igual aquele campeão, um dos maiores pilotos do mundo, esqueci o nome dele aqui. Não, Schumacher não, ele é novo, ele tem 40 anos hoje. Lewis Hamilton. Ele falou que ele não vai casar enquanto ele não bater o recorde de ser 8 vezes campeão do mundo. Que a prioridade dele está no esporte dele. E aí outras pessoas tratam isso de forma desrespeitosa. Neymar. Neymar é marido de quem? Você está entendendo? Então já teve não sei quantas mulheres e não sei quantos filhos, e ele nem trata a carreira dele com prioridade, nem as mulheres com respeito. Gente, isso é grave. Isso é grave. Ou seja, não dá o devido valor. Não tem o devido valor e o devido respeito. Um dia está com um dia está com o outro, e as pessoas para quem eles são espelhos estão absorvendo esse tipo de coisa. Absorvendo isso como se fosse... E a mídia aplaude. Aquela Virgínia lá, a mulher com 2, 3 filhos, em menos de uma semana, em menos de um mês de divórcio, já está namorando com um cara lá do outro lado do mundo. E já está postando nas redes sociais e por aí vai. Então, né, tá tudo certo. E ganhou mais de não sei quantos % a mais de seguidores, porque a linguagem de dinheiro hoje é seguidores nas redes sociais. Então, o namoro é como se fosse um negócio. Né, como se fosse um negócio. Então, um abismo vai chamando outro abismo, e o que acontece é que as pessoas elas não respeitam o ser humano na sua integralidade, e que é um ser humano que deve ser respeitado e amado como ele mesmo. Amém? Irmão João quer falar lá atrás? E é por isso, lá atrás, levante a mão, irmão, por favor. E o que a gente vê lá no versículo 7 de 1 Coríntios é exatamente ele tratando sobre a impureza sexual, né? O cuidado que a gente precisa ter com relação à impureza sexual, que é grave. Pode falar, irmão. Pai do Senhor. Irmãos, acerca assim, de casamento ou viver solteiro. Quando eu estava em São Francisco, pastor lá de São Paulo me mandou para lá solteiro. Eu era jovem ainda. E pela minha vida com Cristo, chegou um momento na minha vida que eu falei assim, eu não quero casar. Quero viver desse jeito, Senhor, tá bom. Mas o que acontecia nisso? Da sociedade julgar. As pessoas chegar até mim e falar, você tem que casar. E até mesmo quando eu estava na igreja, pastores que iam visitar a igreja, eles mesmos queriam lançar mulheres para mim. Falava, irmão, você não pode ficar só. Você não pode estar indo em casas orar solteiro. Tem tal irmã lá na igreja. Essa dá certo para você. Até mesmo uma missionária que ela veio de São Paulo visitar a igreja. Tinha uma obreira que me ajudava. Assim, ela tinha a mãe dela. Sempre ela estava ali disposta a ajudar na obra. Aí as próprias pessoas que me viam lá novo falavam, varão, essa aí é sua esposa? Falei, não, ela só ajuda aqui. Ou dá certo. E essa missionária fez a cabeça dessa moça e foi jogando eu também para o lado dela até o momento que eu falei, Deus, não tem mais jeito, eu quero. Mas o que aconteceu? Ela não queria, mas foi forçada. Aí houve um primeiro contato, assim, da gente conversar, mas no outro dia o que ela fez comigo? Me desprezou. Aí eu falei, Deus, e agora? Aí eu fiquei triste, fiquei cabisbaixo. Até o momento Deus teve que visitar a missionária e falar, tira essa menina da cabeça. E eu tirei, mas eu sofri com isso. Aí, de tanto eu estar ali e falar, Deus, eu quero tirar isso da minha mente, eu não quero casar, eu não quero casar. E as pessoas continuam. Você tem que arrumar, fulano dá certo para você. Até um momento que eu fiz uma campanha, vou falar a verdade, de 30 dias. Falei, Deus, eu estou sozinho na obra, eu preciso. E ainda tinha um amigo meu que a gente estava na igreja, tudo jovem. A gente falava, não, nós já está ficando velho, já está com quase 30 anos. Mas o que acontece com o homem hoje? Quando chegava uma moça crente na igreja, ele olhava assim, aí nós brincava, né? Você já está gostando, né, João? Nós brincávamos, você já começou a gostação.
Aí o que acontece? A gente ficava naquele desejo. E chegava irmã, irmão, fulano está querendo você. Aí eu fiz essa campanha de 30 dias. Até Deus preparou a esposa para mim. Mas eu já cheguei quase a falar para Deus, Senhor, eu vou fazer um voto, vou entregar para o celibato, eu não quero saber se não vai dar certo para mim. Eu acho que o Senhor não quer mulher para mim, eu nasci para ficar só. Aí eu falei, mas se eu abrir a boca e agora não poder voltar atrás, eu não vou falar nada. Aí eu arrependo e não aguento, eu não fiz. Aí aconteceu que eu não fiz esse voto e casei. Mas se tivesse na igreja, pelo menos 4 pessoas que ficou solteiro e viveu com Deus, eu acho que era mais fácil incentivar outras pessoas a ficar solteiro. Mas dificilmente tem uma pessoa que fala assim, eu vou viver a vida inteira sem casar e fazendo a obra. Você pode ver até um, mas será se ele incentiva você a fazer o que ele faz? Eu acho que é difícil. Então, acho que tinha que ter mais conselheiro, pessoas espirituais para incentivar os jovens, as pessoas que querem viver uma vida somente para Deus. Porque não é fácil, mas se você quiser entregar para Deus sua vida, e quando você começa a viver algo grande de Deus, eu acredito que muitas pessoas já passou isso. É tão bom você ver Deus fazer algo que você fala, Deus, eu quero só o Senhor. Eu já falei isso. Mas chega um momento que a gente fala, mas eu preciso casar. Essa é a minha fala. Amém. Mais alguém quer compartilhar? É a Andréia. Andréia. Recentemente eu estava conversando com um colega que também é cristão, e ele falou um pouco sobre isso que a Alisson falou. Eu achei interessante a análise dele, porque eu nunca tinha parado para pensar por esse lado. Ele falando desse movimento que a igreja faz de querer forçar a pessoa a casar, a forçação de barra. E aí a gente estava falando sobre a população LGBT. Hoje a comunidade LGBT, a APN, abraça muitas pessoas. E aí, quando a igreja vê uma pessoa, principalmente um homem, que não se casou, e já começa a achar que ele é alguma coisa, nesse lado, nesse sentido. E aí, esse homem, principalmente o homem, né, ele começa a ver que ele não se encaixa ali, que ali não é lugar para ele. Ele está bem, mas por causa da pressão dos membros, dos irmãos, ele começa a se sentir deslocado. E o que a população LGBT faz? Vem para cá, vem para o lado nosso, porque aqui vai ter uma sigla, a gente vai ter você vai ser abraçado aqui, você vai se encaixar em algo aqui. E aí a igreja acaba afugentando essa pessoa. E ela vai encontrar no mundo, talvez, um lugar onde ele vai ser aceito, ele vai ser encaixado. Porque se você for olhar o que significa cada sigla lá, vai ter uma que tem o assexuado, que é aquele que não sente atração, desejo por nenhum, mas ele está bem, e tem também aquele que não se encaixa nos padrões da sociedade. Então, às vezes, a igreja, e Satanás, ele é muito estratégico, a própria igreja afugenta a pessoa, não acolhe, não compreende, e a pessoa vai acabar indo para o lado de lá, para poder se sentir aceita ou acolhido. Eu não sei se deu para compreender. Sim, sim. Amém? Então vamos, né? Então é isso, queridos. Né? O apóstolo Paulo está nos ensinando, né, a respeito de casar ou permanecer solteiro, né? Tudo seja para a glória de Deus. Também a gente viu sobre essa analogia do casamento para que as pessoas compreendessem, né, o ponto que estava sendo colocado. Né? O casamento é importante mas a gente tem que viver para a glória de Deus. Se você está casado, permaneça casado. Né? E a gente vai entrar agora na questão do divórcio. Falamos já bastante sobre o adultério. E Mateus 5, 31 e 32, ele diz assim, ó, também foi dito, aquele que repudiar sua mulher e dê-lhe carta de divórcio, eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Lembra que a gente falou lá em Romanos 7, sobre, Romanos 7, 1 Coríntios, sobre relações, imoralidade sexual?
Então, aqui também ele fala sobre isso. E Lucas 16, versículo 18, também diz: quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. E aquele que casar com a repudiada pelo marido também comete adultério. 1 Coríntios 7, versículo 10 e 11 diz: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a se separar-se, que não se case ou que reconcilie com seu marido. E que o marido não se separe da sua mulher. Então, veja o quanto casar é sério. Eu estava pensando, né? Outro dia eu vi um vídeo, que foi o ponto que eu parei na aula passada, numa cerimônia de casamento, né? No juiz. Olha, tanto que o negócio é sério. A gente pensa, às vezes, que isso é por causa de valores financeiros, mas não é. É a lei que diz. Se na cerimônia de casamento, o marido ou a mulher, na hora da pergunta, você aceita fulano de tal como seu legítimo esposo, e o marido brincando disser, não, eles anulam o casamento na hora. Não é isso, Nádia? Doutora Nádia? Ela é advogada, entende bastante desse assunto, mas o juiz tem o direito de cancelar a cerimônia naquele exato momento, porque o casamento é uma coisa séria, não é brinquedo. Então, se você vai lá para o casamento, na lei dos homens, e você diz, você aceita fulano como seu legítimo esposo, e ele ri e dizer, não aceito, e logo em seguida, não, eu estava brincando, eu aceito sim, ele pode cancelar. A lei diz que ele pode cancelar, sim, esse casamento, vai marcar qualquer outro dia, mas a partir naquele momento não pode mais. E no altar de Deus, as pessoas vêm para o altar, né, faz toda aquela festa, toda aquela cerimônia, todo aquele ritual para receberem um ao outro, se casam, fazem uma aliança diante de Deus e por qualquer coisa eles quebram essa aliança. Não quero mais, o amor acabou, não dou mais conta, o fulano é muito chato, fulano é isso, fulano é aquilo outro. Fulano ficou doente, lá nos votos diz que até que a morte o separe, né? Seja na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Lá em casa eu costumo brincar com meu esposo, porque eu gosto de algumas coisas um pouco não paladável, né? Não tão gostosas. Mas ele não gosta. E aí ele diz para mim, não, isso eu não quero. Eu falei, moço, mas você não está cumprindo aquilo que você prometeu. E ele brinca, não, eu não prometi isso, porque eu falei, é na alegria e na tristeza, é nas coisas boas, mas é também nas coisas ruins. Mas é uma brincadeira que a gente faz entre nós. Mas, querido, infelizmente tem acontecido isso, as pessoas têm divorciado, por qualquer coisa. Andréia quer falar primeiro, e depois Maurício, né? O pastor Geraldo também quer, mas eu quero concluir, falar rapidinho sobre isso aqui, para dar oportunidade. Então, o que a gente vê nesses versículos que nós lemos? Esses 3 versículos, eles vão tratar sobre o assunto do Sermão do Monte, que Jesus estava trazendo para o povo aquele foco importantíssimo a respeito do divórcio, porque era algo que estava acontecendo muito naquele momento, e para eles estava normal, e Jesus estava dizendo, não, vocês não podem fazer isso. Ele estava ensinando para os seus discípulos acerca de melhorar aquilo que tinha sido instituição de Deus, né? E o verbo repudiar vem do latim repudiare, que significa rejeitar, afastar ou não aceitar algo ou alguém. Por isso o versículo diz, aquele que repudiar sua esposa, se não for por relação sexual ilícita, está errado. Não está de acordo com a palavra de Deus, não é bíblico, né? E a Bíblia explica no Antigo Testamento que o verbo repudiar é usado no sentido de rejeitar a esposa ou romper o casamento, mandar embora. Mas também, quando ele trata desse assunto, ele queria proteger. Jesus estava naquele momento ali tentando proteger as mulheres, porque os homens mandavam as mulheres irem embora por qualquer coisa. Queimou o arroz. Vai embora, desaparece, né? Não fez isso do meu agrado, desaparece da minha frente, né? Não, e estava banalizado uma coisa que é sagrada, uma aliança diante de Deus. Então, por isso, né, ele fala, não. A Bíblia, especificamente no Antigo Testamento, diz que repudiar é usado para rejeitar, romper o casamento, mandar embora. Mas Jesus lá
no Sermão do Monte, Jesus, no versículo 19 de Mateus, ele diz: qualquer que repudiar sua esposa, a não ser por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. Repudiar tem o sentido de mandar embora. Mas se você casou com uma pessoa, o divórcio não é a porta de saída para resolver o problema. Sentar, conversar, analisar, entender o conceito, conversar. Se não tiver jeito, querido, ninguém vai falar que você vai ficar debaixo de um jugo, morrendo, sofrendo feminicídio, maus trato, porque casamento também é papéis. Tem que cumprir o seu papel direito. Se não está cumprindo o seu papel, então, infelizmente, a aliança está quebrada, mas a Bíblia não te dá respaldo para sair por aí, como diz, né, o irmão Alisson, com a moça aí que casou centenas de vezes. Quem é a esposa de Neymar? Ninguém nem sabe, porque é um atrás do outro, e do outro, e do outro. Então, a gente precisa entender os princípios da palavra de Deus e fazer tudo conforme nela está escrito, porque nós, crentes, vivemos para a glória de Deus. Nós, crentes, temos que viver para a glória de Deus. A gente não pode viver por aí fazendo aquilo que agrada, porque eu não gosto mais, então eu vou mandar embora. Eu casei, mas descobri que ela não gosta de dobradinha, então não quero mais. Casei, mas não gosta de, sei lá, sofreu intolerância à lactose. Aí não quero mais essa mulher porque ela está com intolerância. Pronto, gente. Banalizou o sagrado. E a gente, como crente, precisa viver de acordo com a vontade de Deus. É para a glória de Deus que nós vivemos. E o relacionamento conjugal, Efésios vai dizer que ele é comparado com uma relação de Cristo com a sua igreja. Andréia, pode falar rapidinho? Pastora, é uma dúvida, uma pergunta. Anota-se. Eu estava novamente conversando com os colegas e surgiu esse assunto lá. De que quando o marido morre, a pensão por morte, se essa mulher, se eu falar alguma besteira aqui, você me corrige, Nádia. Essa mulher não poderia casar novamente, porque senão ela perderia essa pensão por causa da morte do marido. E qual que era a discussão? Que a igreja estava fazendo o casamento religioso para que essa pessoa não ficasse em pecado, mas a pessoa não casava no civil para não gerar o registro, né, nas leis humanas. Qual que é o posicionamento da igreja enquanto a isso? De fazer esse casamento religioso para que essa mulher não perdesse essa pensão e a pessoa não casar no civil na lei dos homens. No meu posicionamento como cristã, como igreja, está errado. Por que está errado? É crime, foge dos princípios da palavra de Deus e princípios não podem ser infringidos, né? Apesar da gente saber que pessoas vivem por aí infringindo princípios, né? Como é que eu posso dizer? É a mesma coisa de Fraude. A palavra fraude. Por exemplo, você compra uma coisa, não tira nota fiscal, mas e vive por aí como se você tivesse tranquilamente. Você está sonegando impostos, digamos assim, para entenderem bem. Se a pessoa, eu penso no meu conhecimento bíblico, no meu contexto cristão, se eu tem uma pessoa aqui na igreja e mora junto com alguém e não quer casar na lei civil, o primeiro ponto que a gente como igreja pede é que a pessoa traga o registro de casamento no civil, porque a palavra nos ensina a obedecer essas leis para depois a gente fazer o religioso. Então, a gente não faz, inclusive o nosso estatuto, tanto da igreja que a gente estava, como da nossa igreja agora, o estatuto rege que a gente precisa cumprir essas leis, né, as leis de Deus, mas também a lei dos homens. E a pessoa precisa trazer o registro, né, da certidão de casamento do civil para a gente realizar o casamento na igreja. Isso é infringir princípios e eu não estou de acordo. E a palavra de Deus, com certeza, também não. Antigamente, gente, muito antigamente, né, lá no tempo da minha avó, a igreja católica fazia isso. Por quê? Nem em todos os municípios havia um cartório. Então, às vezes, tinha um cartório só na cidade grande. As cidades pequenas não tinham. Então, a igreja católica fazia esse registro. Tanto é que muitos registros históricos são encontrados nos registros da igreja católica, não no registro civil, né? Mas com a evolução, com o crescimento da população, o melhoramento das cidades e da própria da melhoria do atendimento das pessoas,
Isso já não existe. Para você ser casado, você tem que ser casado no civil. O religioso é opção. Senão você não é casado, viu? Até porque eu sou casada no civil, mas eu posso casar, se eu quiser, na igreja católica, na igreja protestante, no candomblé, onde eu quiser. Mas isso é uma opção, viu? Ficou bem, Andréia? Tá tranquilo? Todo mundo tranquilo? Quer? Maurício. Perdi a pensão, mas compensava lá. Mas também não... Fala. Brincadeira, gente. Maurício. Bom dia, gente. É o seguinte, a gente sabe que no nosso meio, no meio evangélico, espalhado por todo mundo, a gente sabe que tem irmãos que são divorciados e são casados novamente, Sim. né? Inclusive, tem uma igreja aí, igual a CCB mesmo, por exemplo, eles enfatizam muito isso. Se a pessoa separou ou traiu o cônjuge lá, a pessoa nem no altar não sobe mais, fica no cantinho dela lá, não participa das coisas da igreja mais. E o detalhe, aqui na igreja uma vez aconteceu um fato, não vou mencionar não, mas os irmãos mais velhos vão lembrar do caso. Tinha uma irmã que queria casar com um moço, inclusive ela casou, né? E na época o moço, não sei se ele era divorciado, e pastor Alquimim não quis fazer o casamento dela, né? Todo mundo acho que já sabe mais ou menos quem é, não precisa mencionar nome. Mas e aí? A pessoa que já foi casada, e o cônjuge não morreu ainda, está viva, e a pessoa quiser casar novamente, está errado? Ou pela graça pode? Esse caso que você está referindo, só para esclarecer, o homem não era divorciado. Não era divorciado, exatamente. Ele não era divorciado, ele tinha se separado e a esposa não deu o divórcio e ele queria se casar com a pessoa, né? E a moça também queria muito casar e tal. E aí, no andar da carruagem, a gente realmente descobriu que ele não tinha se divorciado, ele não tinha a carta de divórcio, e ele queria que o pastor fizesse o casamento. O pastor não fez o casamento na época, por causa disso, eu acompanhei de perto o assunto, né? E ele não era divorciado. Ele não era. Ele estava casado, a mulher afirmou com todas as letras, não foi só o pastor Quimim, foi um outro pastor também, na época do seminário, que também não foi fazer o casamento. Inclusive, ele me ligou, porque a pessoa tinha falado que o pastor não ia fazer o casamento, e esse outro pastor, que era bem conhecido nosso, ele me ligou e falou assim: o pastor Quimim vai fazer isso? Você está sabendo disso? Eu falei: não, o pastor Quimim não vai fazer o casamento, e ele já disse que não vai fazer. Aí ele falou: não, eu também não vou, eles me procuraram, mas eu não vou fazer. Eles arrumaram uma outra pessoa lá, que eu não sei nem quem foi, que eu nem fui no casamento, né, que fizeram o casamento deles, mas eles não eram divorciados, eles fizeram um contrato conjugal lá, um contrato um compromisso lá, não sei exatamente o nome que se dá, mas ele não tinha a carta de divórcio para adquirir esse novo matrimônio. Né? Quando você fez a pergunta a respeito do novo casamento, Maurício, tem as questões do casamento, né, que a palavra de Deus nos dá respaldo, né, do divórcio, da carta de divórcio, e do novo casamento, né, há casos e casos. A gente tem que analisar os textos e os contextos, como a gente falou, né? Pode casar de novo? Na minha concepção, pode. Por quê? Depende da situação que está acontecendo. Porque cada caso é um caso. Eu não posso colocar sobre você um fardo que, né? Infelizmente, você passou por uma situação, estou falando você no sentido de a pergunta ser sua, mas poderia ser de qualquer outra pessoa, né? A pessoa está vivendo uma situação difícil, a pessoa está passando por um momento, né, complicado no casamento. O meu conselho é: vamos dar uma pausa, vamos conversar, vamos estudar o caso, vamos orar juntos, a mulher está sofrendo maus tratos. Você acha que eu vou querer que essa mulher vive debaixo desse teto, mesmo sofrendo maus tratos, correndo risco de vida? Isso não é bíblico, que a mulher deve ficar debaixo de um teto sofrendo maus tratos. Isso é falta de amor se eu disser para ela: não, você está casada, você tem que morrer casada. Não vou dizer. E eu tenho certeza que a graça de Deus vai me dar respaldo no sentido de proteger essa mulher, ou também proteger esse homem, porque a gente tem visto muitos casos hoje de feminicídio, mas também tem visto caso de homicídio
né? E vice-versa. Então, cada caso é um caso, a gente vai avaliar o caso dentro da palavra de Deus, dentro do respaldo bíblico, com orientação do Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo está aqui para nos orientar, para nos direcionar naquilo que a gente vai fazer e como a gente deve proceder dentro da situação, né? Por exemplo, o caso de fulano é um, de cicrano é outro, de beltrano é outro. Então, nós vamos nunca usar o caso de alguém para falar, não faço isso, não posso fazer, porque cada caso vai ser um caso. Cada caso vai ser estudado de uma forma bíblica, orientada pelo Espírito Santo, e a gente vai fazer, pelo menos nós aqui dessa igreja, vai fazer como a palavra de Deus nos orientar que nós devemos fazer. Até porque nós estamos submissos à vontade de Deus, e ela é absoluta. Nádia quer falar. No texto que você leu aí, de Romanos, se eu não me engano, o primeiro texto que você leu fala que a pessoa pode divorciar em questão de adultério. É a única coisa, a única possibilidade que ele prevê aqui. Só que quando você vai estudar isso aí, gente, você não pode esquecer de olhar o conceito histórico, né? Naquela época, era comum o homem castigar a esposa, né? Como eu falei, que o arroz vai embora. Uns castigavam mais, outros castigavam menos. E no islamismo, isso é comum. A mulher é propriedade do homem. Ela vale talvez um pouquinho mais que um cachorro, entendeu? Então, assim, como a pastora falou, queimou o arroz, ó, surra. Né? Não fez a coisa do jeito que eu queria, surra. Isso aí, no islamismo, isso acontece, infelizmente, né? E em outras religiões também acontecem. Com relação a essa questão de possibilidade de casar ou não, Paulo só prevê o adultério. Mas a gente tem que ver a evolução, né, que a gente passou do contexto histórico, como você disse, hoje em dia, a questão de, por exemplo, a mulher ser agredida, né, e não só agredida fisicamente, gente, porque a agressão verbal também machuca, também adoece, né, e também prejudica, né, então a pessoa tem que pensar, a gente tem que ver cada caso, como a pastora disse, cada caso é um caso. Com relação à questão de banalização do casamento, eu me lembrei de uma matéria que eu li há um tempo atrás, e até procurei aqui na internet e encontrei. Você sabe qual é a primeira causa de divórcio no Brasil? Infidelidade. A segunda causa, falta de dinheiro. A terceira causa, sabe o que é? Ronco. O ronco, gente, é banalizar demais a situação, você não acha, não? É banalizar uma coisa que roncar. Deus considera santa. Roncar. Você roncou, atrapalhou meu sono. Eu ia ficar uma onça. Eu preciso dormir. O pessoal divorcia. O terceiro motivo de divórcio no Brasil, gente, é roncar. A pessoa roncar. Vê se pode uma coisa dessa. É banalizar o sagrado, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Até a questão do dinheiro, gente. Não tem dinheiro, não. Vamos trabalhar os dois juntos, vamos ver o que a gente vai fazer, mas não deveria ser um motivo de divórcio. Mas o ronco eu achei muito interessante, achei muito engraçado. Maurício. Tem um colega meu de serviço lá, ele é casado, mas pensa num cara mulherengo. Aí teve uma vez que eu, sentado lá, eu tive a oportunidade de falar com ele, eu falei, ô moço, mas o que você faz está errado, cara. Você gostaria que sua esposa fizesse a mesma coisa com você? Eu falei, né, várias passagens da Bíblia que proíbem, aí ele usou a própria Bíblia para se justificar. Ele falou assim, moço, na Bíblia também, Salomão teve 300 mulheres, 700 concubinas. Davi teve tantos, quer dizer, na minha vez eu vou me lascar? Quer dizer, está usando as coisas da Bíblia para continuar praticando errado, né, e acha que está certo. Infelizmente, Infelizmente, né, isso tem acontecido, as pessoas têm pegado essas coisas e têm tentado aplicar de uma forma errônea, mas isso é ignorância, isso é falta de conhecimento, isso é falta de princípio cristão. Você vê a pessoa totalmente deturpada, a pessoa totalmente errada e querendo justificar o seu erro. É aquilo que a gente fala, é um abismo chamando outro abismo.
Né? Então, quando a gente vai para o texto da palavra de Deus, lá do Sermão do Monte, no ensino do Novo Testamento, Jesus reafirmou o caráter permanente do matrimônio, né? Até que a morte o separe. Né? Ele ressaltou que a permissão divina para o divórcio apenas seria dada por causa da natureza pecaminosa dos homens. Não era vontade de Deus. O casamento é um imutável de Deus, era um princípio imutável de Deus. Esse não foi o ideal de Deus. Mas como eu falei em uma aula anterior, desde a queda do homem, os homens, os seres humanos, eles ficaram muito aquém daquilo que é a vontade de Deus. Então, Deus permitiu a carta de divórcio por causa do coração duro dos homens, por causa de toda essa situação, por causa desses contextos. Então, Jesus reafirmou que era a única causa era imoralidade sexual. Cometeu imoralidade sexual, poderia, apesar de não ser a vontade de Deus, apesar de não ser o plano ideal de Deus, mas o homem poderia, né, era a única causa legítima para dar o divórcio, para proteger a questão das mulheres também. As mulheres eram muito dependentes no sentido de, elas não trabalhavam fora, elas não davam muita conta de fazer muita coisa, e eles faziam, né, como Nádia disse, explorava, batia, mandava, né, eu estava até conversando com uma pessoa, né, ontem até, e ela relatando algumas situações que ela enfrentou no casamento, né, alguns abusos de uma pessoa que escandalizem vocês, crente pastor de uma igreja. Quando ela falava, eu chegava a me dar uns arrepios assim, me dá uma vontade no meu pecado. Gente, mas se eu pegasse esse homem, eu acabava com ele, mas eu não posso fazer uma coisa dessa, porque eu sou crente. Né, eu lembrei de um dia de Carol falando aqui em cima, você é crente, doida? E eu pensei muito sobre isso, queridos, mas os horrores que a pobre da mulher relata que ela sofria desse homem é escandalosamente. Você vai dizer para essa mulher que ela deve viver debaixo dessa situação? Então, a gente não pode, é imoralidade sexual. Essa pessoa fala assim, talvez é porque foi lá e cometeu, só dormiu com outra mulher, consumou o ato do adultério. Mas, gente, e o não cumprir o papel no relacionamento conjugal, não amar a esposa como Cristo amou a igreja, não cumprir o princípio bíblico, isso também é caso de divórcio. E o homem e a mulher, ambos precisam fazer. O que nós lemos naquele versículo? Eles devem se afastar por um pouco tempo para buscar o Senhor, mas eles devem estar juntos. É uma união, é uma unidade, é um dando para o outro, cumprindo o papel de marido e o papel de esposa, porque Deus deixou tudo certinho. Hoje as pessoas reviram as coisas, o homem faz o papel da mulher, a mulher faz o papel do homem, vira aquela bagunça e aí dá um rolo nesse meio e aí gera situações. Mas a única causa legítima era a questão da relação sexual e não é porque qualquer comportamento impróprio como havia acontecido. Como eu disse, cada caso é um caso e a gente precisa avaliar os casos conforme eles acontecem, né? A gente precisa entender o que está acontecendo de cada caso. Então, nós não podemos sair por aí dando carta de divórcio porque fulano roncou, nós não podemos sair por aí repudiando as mulheres porque elas queimaram o arroz, porque fizeram isso, rejeitando as pessoas, abandonando, porque isso não é princípio bíblico. Crente precisa ser crente, crente precisa viver a palavra, crente precisa estudar a palavra de Deus e saber o que está fazendo. Casou, então você põe o seu... uma vez eu vi, acho que num curso que a gente fez, chamado Casado para Sempre, e o professor que dava aula para nós, ele falava assim, você está namorando com fulano? Pois abra seus olhos. Você vai casar com fulano? Abra mais os seus olhos. Você casou com fulano? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Porque você tem que ver os defeitos, é quando você está namorando. Por que existe o namoro? Não é para você ficar lá grudado, beijando na boca o tempo inteiro, não. É para você conversar, é para você sentar, é para você conhecer a pessoa, é para você olhar a família, é para você olhar o relacionamento de pai com filho, de filho com pai, de mãe com filho, etc. Não é para você... Vai ficar noivo? É para planejar a estrutura de como vocês vão casar e o que vai acontecer. Mas não, namoro hoje é cama, mesa e banho. Queridos, isso não é bíblico, não. Crentes, jovens que estão aqui, analisem, olhem, estudem. Né? Vejam o que a palavra de Deus está dizendo para vocês casarem da maneira certa, com a pessoa certa. Porque quando a gente casa com a pessoa certa, querido, é até que a morte o separe.
É até que a morte o separe. Não falo por vanglória, mas já falei muitas vezes para Deus. Se eu tiver que trair o meu esposo, eu prefiro morrer. Eu prefiro cair, morrer. Entendeu? É melhor para mim. Eu tenho certeza da minha salvação. Eu vou morar no céu com o Senhor. Eu vou para a glória. Entendeu? As minhas filhas vão sofrer, mas eu vou estar lá. Mas eu não vou cometer um pecado contra a palavra de Deus. Não vou. Então, querido, pensem bem. Pensem bem, antes de envolver no relacionamento, antes de você querer se divorciar de alguém. Se você está passando por alguma situação difícil no seu casamento, né? Procura a gente para a gente conversar, para a gente orar junto, para a gente acompanhar, né? Se tiver que distanciar por um tempo, distancia, querido. Mas não divorcia ainda não. Vamos sentar, vamos conversar, vamos orar, vamos analisar, vamos ver o que a gente pode fazer como igreja para que você volte para a comunhão. Volte, né, para o relacionamento, para não ter o problema de ter que separar e ficar por aí separando. Quem separou por causa de ronco não pode casar de novo não, viu? Só afirmando. Quem separou por causa de valor financeiro também não pode casar de novo não. Então, pensem. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Quero fechar por aqui. O repúdio é o coração frio e infiel que decide rejeitar. O divórcio é o ato formal que confirma a rejeição. Então, além de rejeitar, ele ainda vai lá e bate o martelo, dá o divórcio. Né? Então, a gente precisa pensar muito sobre isso. E a palavra de Deus em Efésios 5, 31 e 32 diz que Deus odeia ambos, porque ambos quebram a aliança que simboliza o amor fiel entre Cristo e a sua igreja. O casamento é uma aliança entre Deus do homem com a mulher e simboliza a relação de Cristo com a igreja. Então, não case para sair por aí separando, não. Você quer falar? Sim. 2 minutos para você, para a gente terminar. Quero dizer que o celibato está na palavra de Deus também. Então, aqui, em 1 Coríntios 7, diz assim: cada um fique na vocação que foi chamado. Foi chamado a ser servo? Não se deu cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Quando a palavra de Deus diz assim, que não é bom que o homem esteja só. Deus é que disse isso. Não é bom. Mas Jesus disse assim: deixará pai e mãe unir-se à sua mulher. Quer dizer que tem uma mulher para cada um. Eu falo, cada tampa para a sua panela. Como é que é? Cada tampa tem a sua panela. Agora, que a palavra de Deus diz: o que Deus uniu, não separa o homem. Se um casamento foi Deus que uniu, não vai dar errado, querido. Deus não erra. Agora, muitos casamentos estão unidos aí por gravidez, para sair da casa dos pais, atração física, condição financeira. Igual nós vemos essa história que nós ganhamos, foi condição financeira. Achou legal, vai ser bom para mim, então. Os princípios foram jogados fora. Nós temos que saber quais os critérios e princípios que nós estamos usando para a união aquele ao qual vai ser nosso parceiro. Gente, hoje tem muita gente vivendo o aqui e agora. Se der certo, bom. Se não der, tchau. Então, hoje, a sociedade aí, os valores cristãos estão sendo jogados no lixo. O que vale aqui é agora. De acordo com a sociedade, não, o que vale é o amor. Se tem amor, não importa se é homem, se é mulher com mulher, se é homem, que é homem. O que vale é o amor. A união estável. Está errado, gente. Deus tem princípios, tanto é a analogia que Deus faz em relação a Deus e a igreja, um homem e mulher no casamento. E Deus odeia isso. Lá em Malaquias diz que Deus odeia o divórcio. E Deus, ele ficou tão assim, ele não gosta dessas coisas, quando ele falou para Oséias, vai, toma uma mulher de prostituição, que ela tenha filho com elas, para mostrar a insatisfação dele, que ele tinha com Israel na época. Israel estava adorando ídolos. E Deus, muitas vezes, ele sente, ele ressente, porque nós
muitas vezes nós não obedecemos e não prestamos a atenção naquilo qual Deus preparou para nós. Então, o celibato está na Bíblia. Lá no Salmo 19 diz assim: como os jovens podem direcionar o seu caminho, observando os estatutos e os mandamentos do Senhor. Amém. Amém. Vamos fechar. Não contei. Vamos fechar hoje, então, né? Nós aprendemos que o casamento, ele é uma aliança sagrada e o divórcio não é ordenado, ele simplesmente é permitido, tá? Então, pensem vocês que ainda não casaram, né? Ele não é ordenado, ele é simplesmente permitido por causa da dureza do coração dos homens. O perdão e a reconciliação ainda são preferíveis ao divórcio. Então, antes de divorciar, é como eu disse, vamos sentar para conversar, vamos orar, vamos ver o que Deus tem para responder. Se está sofrendo maus tratos, não aconselho que você fique debaixo desse teto. Mas vamos, né, se afastar, talvez por um tempo, se há necessidade. Se for possível reconciliar, então façamos isso. Mas obedeçamos a palavra de Deus em todo o tempo. Vocês que são solteiros, observem a palavra. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Natália está ali mostrando para mim o relógio, assim, ó, Luísa 2. Amém? Natália? Eu falei, Natália, Luísa.